Boa noite a todos. É um imenso prazer receber todos vocês hoje em nome da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês nessa live, que é uma live muito especial porque é a primeira live do ano, é a primeira live também dessa gestão e porque aborda um assunto extremamente oportuno, extremamente importante, que é a vacinação anti-SARS-CoV-2 para a nossa população de pacientes, os pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. Hoje eu gostaria de fazer algumas observações antes de nós começarmos essa live. Eu sou Lícia Mota, sou ouvidora da Sociedade Brasileira de Reumatologia e também coordenadora da Comissão de Tecnologias e Mídias da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E nós vamos receber hoje o nosso presidente, professor Ricardo Xavier, para dar as boas-vindas, e também a professora Gessilmara Piled, que é coordenadora da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Como vocês sabem, a Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas acabou de fazer um documento importantíssimo, que são as orientações da SBR para vacinação nesse grupo de pacientes. Duas observações, então, antes de nós começarmos. Essa live é uma live voltada para médicos, especificamente para reumatologistas. Nós sabemos que nós teremos hoje muitos dos nossos queridos pacientes conosco, nos acompanhando, e vocês são extremamente bem-vindos. Mas talvez a linguagem dessa live seja um pouco técnica para vocês. Não se preocupem, porque logo, em 1 ou 2 semanas, nós teremos uma live específica para pacientes. Nós vamos divulgar nos nossos canais, nas nossas mídias, e teremos uma live, então, voltada para o público de pacientes. Durante a semana, nós recebemos centenas de perguntas vindas de pacientes, agrupamos essas perguntas e vamos respondê-las, então, no formato de uma live específica para os nossos pacientes. Hoje, entretanto, será realmente uma live voltada para nós médicos, para que nós possamos alinhar e uniformizar a nossa conduta. Eu gostaria também de lembrar que a partir de agora eu vou desativar os nossos comentários carinhosos que aparecem aqui, porque para que nós possamos nos concentrar nas perguntas e nas respostas que nós teremos hoje durante essa live. Essas perguntas, elas foram encaminhadas pelos reumatologistas durante a semana. Nós agrupamos em 10 grandes temas de dúvidas que vão ser respondidos, então, pela doutora Gessilmara. Mas essas perguntas que nós faremos hoje, elas representam a maior parte dos temas que foram sugeridos pelos colegas. Então, para iniciar essa live, eu gostaria de convidar o Ricardo Xavier, o professor Ricardo Xavier, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia e que vai hoje nos dar as boas-vindas e falar sobre a importância desse momento. Muito bem-vindo, Ricardo. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado, Lícia, pela apresentação. É um prazer muito grande poder estar aqui dando as boas-vindas a todos os nossos amigos, colegas da reumatologia, eventuais pacientes também que estejam acompanhando, colegas de outras especialidades, para essa que é a nossa primeira atividade educativa online desse ano de 2021. Essa é a nossa primeira live. A gente está trabalhando bastante duro, organizando aí para todo ano um organograma, um cronograma com várias apresentações direcionadas por cada comissão da nossa Sociedade Brasileira de Reumatologia. Está organizando, então, webinars e outras lives, cujas plataformas e o cronograma exato ainda está em elaboração. Em breve, a gente espera poder estar passando isso para vocês. Na verdade, essa live de hoje, sobre esse tema de vacinas, ela um pouco que atropelou o nosso cronograma. Acho que todos vocês podem entender por quê. Acho que é o tema do momento. A cada dia a gente está recebendo informações da mídia, também publicações em revistas científicas e vários debates. E acho que é uma oportunidade, então, da gente já, desde o início, tentar nivelar o nosso conhecimento, nivelar o que a gente já sabe, o que a gente já tem realmente de evidência científica em relação à vacinação para o SARS-CoV-2. E por isso, então, a gente já vinha solicitando e trabalhando duro aí junto com a Comissão de Doenças Endêmicas, Infecciosas, na elaboração de alguma recomendação baseado naquilo que a gente tem de literatura.
de maneira que essas recomendações sumarizassem o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, fosse representativa da opinião desse painel de experts, que é a comissão, juntamente com a diretoria executiva e também o grupo coordenador do projeto Reumacorp. Então, vamos estar contando hoje aí com a Alicia, né, nossa coordenadora dessa reunião, a nossa apresentadora, e a coordenadora da Comissão de Mídias, como todos vocês sabem, também a ouvidora da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e também a Josimara Piled, que é a coordenadora da Comissão de Doenças Endêmicas Infecciosas. Vamos estar falando, então, acho que vacinas para SARS-CoV-2 representam um grande sucesso da ciência desse último ano, mostrando aí como é que as sociedades científicas, os cientistas em geral, em todo o mundo, podem e conseguem se organizar e trabalhar conjuntamente com um objetivo comum e com isso resolver grandes problemas da humanidade. Acho que isso é uma grande notícia desse ano de 2020, né, que foi assolado aí pela pandemia, e também nos dá um certo otimismo para futuros problemas que a humanidade certamente vai estar passando. Com certeza, um que me preocupa particularmente essa questão da saúde, não só da humanidade, mas saúde da nossa biosfera, com essa questão toda do aquecimento global. Mas a gente sabe que a ciência tem o seu ritmo, né, e a gente tem que ir acompanhando esse ritmo. A gente, quando lida com nossos pacientes, não temos todas as evidências, né, e a prática da medicina não é a ciência, né? A prática da medicina é uma arte, né? É justamente essa arte da gente pegar as evidências que existem, né, a base científica que existe, e isso aplicar, né, esse conhecimento para cada um dos nossos pacientes, e cada um é um universo particular e precisa uma abordagem própria, personalizada. Então, acho que é justamente para a gente estar conversando sobre essa base de conhecimento e o que esse painel de especialistas sugere, né, nesse momento em que ainda nossas evidências na área de vacinação em pacientes com doenças autoimunes para o SARS-CoV-2 ainda é bastante limitado, que a gente está contando, então, com a presença aí das nossas duas charmosas e elegantes apresentadoras, e eu tenho certeza aí que será uma live extremamente útil para todos nós. Passo a palavra de novo para a Alicia. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelas palavras. E nós vamos, então, agora convidar a professora Gessilmara, que vai participar conosco aqui e vai responder, então, as nossas dúvidas. A Gessilmara, ela vem trabalhando juntamente com a Comissão, né, de Doenças Infecciosas e Endêmicas, vem trabalhando de uma forma muito intensa. Eu gostaria, antes de mais nada, de parabenizar muito a Gessilmara por todo esse trabalho dela, por todo o trabalho da comissão que ela representa hoje, e porque não apenas agora, mas durante todo esse período, eles produziram materiais muito importantes, extremamente oportunos, muito objetivos, eu diria, e que tiveram um impacto muito grande, né? Hoje a gente basicamente vai ver, mas, na verdade, nós temos uma série de outros materiais e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, em nome de todos os reumatologistas do Brasil, esse trabalho da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas. A doutora Gessilmara está com uma dificuldade aqui para entrar, nós estamos aguardando aqui que ela entre, mas nós vamos, enquanto nós estamos aguardando a conexão, chegou a Gessilmara. Bem-vinda, muito bem-vinda. Boa noite, gente. Nossa, a conexão não estava ajudando muito, mas vai ajudar. Estamos aqui segurando com fé. Boa noite. Boa noite, Fé. A gente tem tido há muito tempo, né, Gessilmara? O que tem movido a gente, né, nesses períodos conturbados, né? É a fé. Gessilmara, eu gostaria de reforçar o que eu falei, né? O agradecimento em nome da SBR, em nome de todos os reumatologistas e também dos pacientes pelo trabalho primoroso de vocês na execução dessas recomendações, desse documento que é tão importante. E hoje a gente vai discuti-lo de uma forma objetiva, né? Pela nossa limitação de tempo, nós dividimos as questões enviadas pelos
pelos colegas, né? Nós teremos o segundo momento para os pacientes, e basicamente 10 grandes temas. E o primeiro que eu queria colocar para você, porque é importante, vários colegas perguntaram, como é que essas orientações foram elaboradas. Lembrando que é um assunto, logicamente, que a gente não tem muita evidência ainda, não tem muita informação sobre vacina, especificamente num grupo específico de pacientes, como é que foi a metodologia de elaboração desse documento que nós temos. Muito obrigada, Alicia, pela oportunidade. Também parabenizo pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo aí da Comissão de Mídias, levando a todos as pontas, né, as informações da melhor forma possível. Obrigada ao Ricardo pela oportunidade e também pela apresentação, né? Fico muito lisonjeada de estar compartilhando o palco virtual aqui com uma grande amiga e acho muito charmosa, estou me colocando nessa pauta. Isso ajuda um pouco, né, se ajudar. Mas vamos ao que interessa. E como o Ricardo disse muito bem, a medicina é uma arte e ela tem que ser executada, pautada na ciência, da melhor maneira possível, e que hoje nós temos esse recurso, né? E acho que esse é o legado maior que nós vamos levar de todo esse momento de dor, o quanto as pessoas se uniram, quantas publicações, quanta produção científica aconteceu, e também o quão difícil foi para todos nós, talvez a tarefa mais difícil foi filtrar, né? Foi a todo momento, foi uma chuva de infemia, pobemia, publicações e tudo mais. Então, qual é a nossa preocupação nesse momento? Tentar filtrar com fontes de segurança, fontes conhecidas e do que a gente tinha. Na verdade, não dá nem para dizer que são pautadas em escassez de evidências. Nós temos uma ausência de evidências realmente nesse momento, enquanto todos os estudos foram realizados, e a gente vai falar linguagem médica hoje, mas obviamente que estamos aqui abertos, né, para perguntas. Eu participei de alguns estudos, de alguns desenhos de estudos de fase 3, né? Que isso também tem explicado lá no nosso documento. Então, o que nós usamos de objetivo? Como foram desenhados os estudos de fase 3? O que a gente tinha de base direcionado a outras populações, a não ser a população de profissionais da saúde, de indivíduos idosos ou com comorbidades? Não havia ainda nenhum estudo, nem no Clinical Trials registrados, nenhum que está em desenvolvimento ou já finalizado, cujos dados estivessem disponíveis de alguma forma, que tivesse envolvido qualquer tipo de população com algum grau de comprometimento do sistema imune. Isso não existia. Em algumas sociedades ao redor do mundo começaram a se manifestar. Nós, então, com todas essas publicações que foram feitas por outras sociedades, nós resolvemos, por muitas dúvidas que vinham chegando até nós, através da ouvidoria, da comissão, da nossa comissão, levantar as dúvidas mais presentes, mais constantes, né? E realmente produzir um documento que fosse chegar lá na ponta e ajudar na prática. As perguntas, até para dizer, olha, a essa pergunta não tem resposta, mas são perguntas usuais que vão acontecer no nosso dia a dia. Então, nós levantamos essas perguntas e pela experiência de construção de consensos da sociedade, da comissão, foi realizado com os membros da comissão, da diretoria científica e da força-tarefa de Covid que se construiu no ano anterior para a elaboração de vários projetos. Todos esses membros votaram nessas perguntas, se elas eram realmente as mais necessárias e que abordariam o tema de uma forma mais abrangente, e as respostas, se elas estariam práticas, inteligíveis, escritas de uma forma que fosse ao objetivo. E essas perguntas e essas respostas passaram em 2 rodadas por esses membros para que fosse votado entre concordo totalmente ou discordo totalmente com todas as porcentagens de uma forma anônima. E que todos pudessem, aqueles que não concordassem com menos de 70%, fazer suas sugestões e seus comentários do porquê não concordassem, e isso fosse incorporado, e novamente isso passar as perguntas essas, que não houvesse uma concordância entre esses membros, de pelo menos 70%, elas voltassem a rodar, para que chegássemos a uma situação em que, mesmo que fosse para dizer não tem resposta a essa pergunta, e isso é um consenso.
Então, o que tem aí não é uma verdade absoluta, não é uma recomendação definitiva, é simplesmente baseado em opinião de especialistas, sim, que se respaldaram na literatura do que nós temos, dos pacientes com doenças reumáticas e Covid, né? E o que nós já temos de vacinas para outras populações. Excelente, Gessilmara, muito claro, objetivo e demonstrando que, assim, há a base da informação que a gente tem, mas há também a opinião ali do especialista, foi construído todo um painel, então há todo um método que é aplicado normalmente nesse tipo de documento para construir essas orientações. E como você colocou, são orientações dinâmicas, né? Então esta é uma versão que ela vai mudar à medida que nós agregarmos conhecimento nessa área, né? Gessilmara, uma pergunta que foi muito feita pelos colegas é se os nossos pacientes com diagnóstico de doenças reumáticas, eles estão no grupo prioritário para vacinação. E essa é uma pergunta também recorrente enviada pelos pacientes para nós. Se os pacientes com doenças reumáticas estão no grupo prioritário ou apenas aqueles que têm comorbidades. E se é possível que ao longo do tempo haja uma modificação das recomendações do Ministério da Saúde e que as nossas doenças, por exemplo, passem a fazer parte, né, dos grupos prioritários. Essa é uma excelente pergunta e é a que estava em mente quando nós estávamos elaborando as perguntas, realmente. Essa diferenciação que é no dia a dia o que os colegas vão querer saber. Estão ou não estão nos grupos prioritários, né? E o Ministério, o Programa Nacional de Imunização, ele tem a responsabilidade do cuidado que a gente fala da saúde global. E nós, enquanto sociedade científica, da saúde individual. Então, justamente, esse foi a nossa preocupação. Tentar, o máximo possível, individualizar em grupos, vamos dizer, em categorias, tentar categorizar o máximo possível pelas perguntas dos pacientes, coisa que é muito difícil de fazer na nossa especialidade. Eu acho que é a mais peculiar de todas, né? Em relação a pacientes, vamos considerar especiais. Por quê? Aqui, por isso que até nós dissemos que vão ter que ser individualizadas essas decisões em compartilhamento do paciente e do médico, levando em consideração o que nós sabemos que vai ter, que já é conhecido para grupos prioritários, que é a faixa etária e a presença de comorbidades, se isso pode acontecer concomitante nos nossos pacientes, e além dessa situação, eles estando realmente em grupos prioritários, pela faixa etária e pela presença de comorbidades, separado todas as outras situações de tipo de doença, atividade de doença e tipo de medicação, isso vai acontecer. Só que não dá para olhar isoladamente essa situação. É um idoso que tem comorbidade. Sim, isso tem maior risco de evoluir para formas graves de Covid. Por isso, entram como grupos prioritários. E dentro dos nossos pacientes, quais na literatura são conhecidos como pacientes que tenham uma chance de uma evolução para uma Covid mais grave. E aí sim iriam transicionar para grupos prioritários. E nosso material foi enviado ao Programa Nacional de Imunização. Eles estão elaborando um documento informativo técnico, onde vai constar orientações justamente para esses casos especiais. E eles vão se basear no nosso documento, sim. Então, existe essa chance, vão ser elaboradas esse documento oficial nas nossas recomendações nesse momento. E bem dito por você, dinâmicas, né? Esse é um guia prático. Esse é muito importante da gente lembrar várias vezes. Um guia de orientações que pode mudar, sim. Tudo que a gente fala de Covid tem que ser datado, eu falei orado, né? Com hora, inclusive, porque muda muito. E ficamos muito gratos por poder estar contribuindo até para a orientação, né, da saúde global. Sabemos da dificuldade que é lidar com esse tipo de paciente. Então, não só considerar grupo prioritário, que é pela faixa etária, pela presença de comorbidades, mas conversar com o seu paciente considerando o tipo de doença, as medicações que está usando, por quê? Nós não temos nenhum estudo de segurança em relação à atividade de doença e também de resposta. Porque se expor a um imunizante, óbvio que é uma situação de pandemia, e isso é outro olhar, né? Nós queremos evitar que a doença continue, e isso tem que ser considerado prioritariamente, sim. Porém, o olhar para esses pacientes, nós temos que olhar a questão da segurança em relação à atividade de doença sempre,
e conversar com eles que a resposta pode não ser atingida, né? Das vacinas atualmente que nós temos no Brasil, a eficácia, ela é em torno aí de 50%, 70%, vamos dizer assim, para evitar as formas de Covid de uma forma geral e maior para evitar formas graves. Que bom. E nenhuma delas oferece o risco adicional por ser uma vacina que tem um conteúdo vivo atenuado. Então, isso faz a gente respirar na hora da decisão. Pelo menos esse risco, os pacientes não estão sofrendo. Então, a gente pode tirar isso, né, na hora de pesar aí na decisão. Apenas orientar que continuem, sim, com as medidas protetivas, conhecidas que sim previnem a doença. Não é um escudo, não é uma armadura que estão ganhando com a vacinação. Mesmo porque pode ser que não responda da forma que se espera. Então, nós queremos sim estudar e dar essas respostas melhores. Enquanto nós não temos, é lidar com a verdade, com a realidade. Risco para desenvolver a doença? Não tem. Covid. Risco quanto à doença? Não sabemos. Resposta? Ainda não sabemos. Essa é a realidade que temos hoje para dizer para os nossos pacientes. Gilmar, e aqui você já entrou, inclusive, na resposta da outra pergunta, né? Da outra pergunta que, na verdade, sumariza um bloco grande de perguntas que eu vou fazer da seguinte forma, né? Os colegas pedem para listar quais são as vacinas que nós potencialmente teremos disponíveis no Brasil, quais as vacinas que nós, na prática, vamos ter, e uma súmula de eficácia e segurança de cada uma dessas vacinas. Logicamente, você já colocou que nós não temos dados específicos para a população dos nossos pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, mas vamos aqui extrapolar para a população em geral. Então, um resumo breve de que vacinas nós teremos disponíveis, características principais, eficácia e segurança. Sim, ótima pergunta. Da nossa realidade mais próxima, quer dizer, o que entrou com uma solicitação de pedido emergencial para a Anvisa. O que é um pedido emergencial? É para ser usado ainda em fase de testes, não é um registro, que pode ser suspenso a qualquer momento, que necessita estar sobre uma farmacovigilância e só pode ser usado pelo Sistema Público de Saúde, justamente para que essa farmacovigilância aconteça de uma forma rigorosa. Inclusive, vou participar de uma reunião sobre essa farmacovigilância junto ao Ministério, que vai ser feita rigorosamente a partir do momento que elas forem implementadas, né? E, nesse sentido, o que nós acabamos de dizer, assim, em relação a risco de desenvolver a doença Covid, 0. Nenhuma das vacinas contém componentes vivos atenuados. Uma das vacinas que nós temos já com a solicitação emergencial é do Instituto Butantan e a outra é o da AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Essas duas instituições são centenárias no país, são de muita confiabilidade e produzem 100% das vacinas que são utilizadas no nosso país. E graças a esses institutos, hoje nós temos vacinas estudadas no nosso país que vão estar disponíveis. Então, qual a melhor vacina? A que estiver disponível. Porque se essas vacinas passaram por fase 3, por esse registro emergencial que seja, registro nosso, a solicitação de uso emergencial, passaram por fase 1, fase 2, fase 3, foi mais rápido do que o usual? Esse é o legado que nós estamos levando. Foi mais rápido graças à ciência. Mas todos nunca deixaram de lado a segurança. Então, essa questão de segurança, ela não foi em nenhum momento deixada, né, por nenhuma das vacinas em relação a cumprir essas fases que elas precisaram cumprir. Todas cumpriram. Então, a gente tem que confiar no nosso sistema de regulação. E ele está fazendo o trabalho deles. O nosso está atualizado, está atento a tudo que está acontecendo, né? Então, em relação à vacina do Butantan, por exemplo, ela é uma vacina totalmente inativada de vírus inteiro, né? Uma vacina tradicional que nós já conhecemos, que é da coqueluche, por exemplo, que é a vacina da influenza que nós já conhecemos, que realmente não tem uma eficácia para evitar a doença como um todo, mas ela realmente tira a carga da doença, quer dizer, a gravidade de casos leves a moderados, a grave, ela evita que a pessoa procure o serviço médico. O que está sobrecarregando o serviço médico, impedindo até que os nossos pacientes tenham acesso a ele,
para tratar das próprias doenças. Nós estamos vendo um retardo de diagnóstico, de tratamento, de medicação, de acesso, porque o sistema está sobrecarregado. Então, esse objetivo é cumprido com essa vacina, né? E a questão de segurança, ela se mostrou a mais segura em relação a todas. Nenhum evento grave, nem alérgico aconteceu durante os estudos de todas as fases. Então, questões de segurança para a população geral, esse é o cenário que nós temos dessa vacina. Em relação à vacina de Oxford, ela é uma vacina de vetor viral, né? Quer dizer, existe como se fosse um cavalo de Troia que leva para dentro da célula, mas não entra no núcleo, assim como nenhum vírus entra no núcleo para se reproduzir. E o sistema imune, ele vai se defender e vai aprender a se defender contra esse tipo de vírus. Que tipo de vacina nós já temos licenciada? Apenas a da ebola. Então, o conhecimento não é tão extenso, mas nós já temos algum lastro de vacinas produzidas, né, com essa plataforma, e estamos vendo essa disseminação e ela ser feita em grande escala no mundo. Hoje nós já temos quase 55 países utilizando vacina e em torno de mais de 150 mil doses já foram aplicadas. Ninguém morreu, tá tudo indo bem, algumas reações alérgicas, alguma coisa ali ou ali. Isso tudo está sendo visto, está sendo publicado. Cuidado com as fontes, cuidado com o olhar, cuidado de onde vocês vão retirar essa informação. Que o mais importante nesse momento é combater a pandemia. Temos vacinas aqui no nosso país que são seguras, produzidas por institutos conhecidos, de muita confiabilidade e que já produzem as nossas vacinas há muito tempo. Então, vamos confiar na ciência brasileira. Gessilmara, acho que você resumiu bem, né, sobre as vacinas que nós temos licenciadas e que potencialmente teremos aqui no Brasil. Mas uma pergunta que os colegas enviaram com também frequência, né, e hoje eu estou trazendo aqui sendo a porta-voz, né, desses colegas que fizeram as perguntas, em um cenário ideal, que eu tivesse qualquer vacina disponível, haveria neste momento, lógico, levando em consideração toda a limitação do conhecimento que a gente tem neste momento, até por não ter experiência, né? Haveria hipoteticamente uma vacina preferencial? Eu acho que essa é a resposta que talvez metade das pessoas procura, né? A pergunta mais feita: haveria uma vacina preferencial para o nosso grupo de pacientes, ou é aquilo que você acabou de colocar, é a primeira a que você tiver acesso? Mas se eu tivesse acesso no cenário ideal, haveria hipoteticamente uma vacina preferencial para o nosso grupo de pacientes? Eu acho muito precoce e prematuro emitir qualquer opinião nesse sentido, porque realmente, assim, criar uma expectativa de algo que nós não sabemos, né? Nós poderíamos criar uma expectativa de um cenário que ele não existe. O cenário que nós temos a pandemia está crescendo exponencialmente, temos mais de 1.000 mortes no país acontecendo todos os dias, todas as quais poderiam ser evitadas com as vacinas que nós temos na mão. Vacina é uma coisa, vacinação é outra. Nós precisamos pôr em prática, né? E neste momento, a ideal é que nós estivermos liberada pelos nossos órgãos regulatórios e disponível. Porque nós não vamos ter uma vacina só. Não vai ser uma só que vai resolver a pandemia. Com certeza, nós vamos ter acesso a várias vacinas e outras ainda vão chegar. Então, a cada uma que chegar, nós vamos estar avaliando e procurar iniciar estudos para avaliar dentro da nossa população. Obviamente que o risco de vírus vivo atenuado, até agora, das que passaram por fase 3, nós não temos nenhuma. Isso seria um risco iminente para aqueles que estivessem em alta imunossupressão. Mas não temos, né? Risco em relação à atividade de doença. Não há o que dizer nesse momento, né? Obviamente que se a gente tivesse condições de usar uma vacina mais tradicional, que já existe estudos há muito tempo, isso talvez, vamos dizer, fosse uma situação mais ideal nesse momento para pisar no terreno mais seguro, mas eu acho que o terreno mais seguro é controlar a pandemia, né? Então, eu acho que nós não dá para criar nenhum tipo de expectativa enquanto as vacinas não forem aprovadas e confiar
é isso, confiar naquilo que for aprovado pelo nosso sistema regulatório e acompanhar a farmacovigilância de perto, com um olhar de realmente científico. Óbvio que tudo tem evento adverso. Quantos medicamentos têm evento adverso? Quantas vacinas têm evento adverso? Mas quantas mortes vão ser evitadas, né? E nós vimos já que não houve nenhum evento adverso grave relacionado a essas vacinas e elas estão sendo usadas globalmente, mundialmente. Então, isso que nós temos que, nesse momento, ter em mente. E deixar de ter julgamentos ou considerações pequenas, né? Que vão simplesmente nos induzir a questionamentos desnecessários nesse momento. Óbvio que nós não podemos ser cegos com a ciência. Não podemos, de jeito nenhum. Estou tentando ser o mais transparente e esse é o objetivo do nosso documento. Que a gente disse lá exatamente isso, né? Ele não é uma recomendação absoluta, ela pode mudar. Tem coisas que é ausência de evidência e nós vamos tentar ajudar. O bom senso, eu acho que ele é agora a dose mais necessária para todos nós. Perfeito, Gessilmara. Eu acho que a gente sistematizar isso, uniformizar isso, né? Lógico que, como você colocou, dentro daquele próprio da evolução do conhecimento científico, é até uma forma de nós passarmos segurança para o nosso paciente, que é quem quer essa informação em última análise, não é? Gessilmara, um outro bloco de dúvidas aqui, né? Com relação à diferença da conduta da vacinação, da indicação de vacinação, de acordo com a doença de base, de acordo com a atividade da doença e de acordo com o nível de imunossupressão. Então, a minha conduta em relação à indicação da vacina, sim ou não, momento, ela vai variar de acordo, por exemplo, se o diagnóstico de base é uma artrite reumatoide, um lúpus, uma espondiloartrite, o nível de atividade dessa doença e, lógico, também a imunossupressão. Lembrando que eu vou voltar à questão da imunossupressão no próximo bloco de perguntas, porque há muitas dúvidas sobre isso. Sim, essa realmente é a pergunta, é o tema que nós tentamos mais abordar e especificamos, ele foi até controverso entre os especialistas, né, o quanto nós iríamos nos aprofundar nas perguntas ou nas respostas, mas tentamos categorizar em algumas situações que nós conseguíamos separar, né? Então, o que nós temos na literatura, o que foi usado, vamos dizer, para isso? O que nós temos na literatura para tentar indicar o que seriam grupos prioritários, indo pela lógica de que grupo prioritário são aqueles que desenvolvem formas mais graves de Covid, certo? Então, o que nós temos nas coortes publicadas ao mundial, tanto americanas, quanto europeias, quanto a nossa aqui do Rheumacov Brasil, e o estudo do Mário Pinotti também, resultados preliminares que nós temos. Quais seriam fatores indicativos de que teria uma chance de evoluir para uma Covid mais grave dentre os nossos pacientes que não foram, de forma geral, né, classificados como grupos de risco para Covid moderada a grave em nenhuma dessas coortes, comparando com a população geral e com as outras situações de gravidade, né, que estão relacionadas à gravidade. Seriam os pacientes com doenças sistêmicas mais graves, como as vasculites, o lúpus, a esclero com acometimento pulmonar. E essas são situações, sim, que poderiam evoluir com uma maior gravidade caso adquirissem o COVID, certo? Sim. Só que esses pacientes também têm a questão de que muitos estão com a doença em atividade. E aí vacinar com a doença em atividade é uma questão que tem que ser totalmente individualizada pela situação epidemiológica. Acho que nessas situações em que o paciente está em muita atividade, em alta imunossupressão, se conseguirmos deixar ele isolado o máximo possível, né, mantendo as medidas protetivas e tentar proteger o entorno. E essa até é uma questão que nós não chegamos a abordar porque não existe vacina para todos agora. Não dá para prometer que nós vamos vacinar os contactantes, a não ser que eles estejam nos grupos prioritários. Se não estiverem, não vão poder ser vacinados, né? Então, que esses que estiverem, talvez, numa condição não ideal para receber a vacina, pela questão de segurança e de que a chance de resposta é baixa. Em relação à imunossupressão, as drogas, a gente
pode falar numa próxima, né, no próximo bloco, igual você falou. Agora, um paciente com artrite reumatoide, com esponjo, com a doença controlada, sem atividade, usando medicações, né, conhecidas, que inclusive foram usadas para tratamento de Covid, inclusive que foram apontadas nessas coortes como até fatores protetores, né, como o uso anti-TNF ou de um anti-IL-6. Então, nessas situações, não sendo uma vacina viva atenuada, não haveria nenhum motivo para contraindicar a vacina ou não contraindicar uma palavra forte, ou talvez postergar o uso da vacina naquele momento, né? Lembrando que, talvez, você falou de um cenário ideal. O cenário ideal, pacientes com qualquer uma das doenças controlada, sem atividade, em baixo uso de imunossupressão, esses, cenário ideal, sem nenhuma vamos dizer, situação que contraindicasse. Esses, por exemplo, que tivessem um fator idade ou comorbidade, com certeza entrariam no grupo prioritário de vacina, né? Não há nenhum motivo para contraindicar. Mas eles também não têm risco para uma Covid mais grave, certo? Então, isso que tem que ser ponderado. O risco da Covid grave e o risco de tomar a vacina e talvez mexer com a atividade ou não responder. Então, conversar com o seu paciente nesse momento, o quanto as medidas protetivas vão valer a pena ali e talvez aguardar um pouco para que nós possamos ter pelo menos uma, assim, não uma certeza, mas pensar em almejar, alcançar uma resposta um pouco mais adequada para esse paciente. Uma resposta um pouco maior, né? O momento em que, né, a resposta possa ser melhor. Gilcimar, os colegas assim, perguntam muito, né, com relação aos imunossupressores, especificamente ciclofosfamida, é uma questão recorrente aqui, com relação aos biológicos e especificamente o rituximab. Então, vários colegas questionaram com relação a suspensão, né, suspensão ou não da medicação, por quanto tempo antes e depois da vacina, e especificamente no cenário do rituximab, que a gente sabe que é uma medicação que vai agir por um longo período, né? Então, quais seriam as peculiaridades aí, que logicamente, como você já colocou, vão ser sempre individualizadas, discutidas, né, ponderadas ali entre o médico e o paciente, mas, de uma maneira geral, quais seriam as orientações para esses grupos de medicações? Bom, essa é uma pergunta assim, muito difícil de responder, porque a abrangência das medicações são enormes. Não, e nós vamos tentar. Eu queria começar pelo corticoide, Lícia, porque eu acho que esse, talvez, é uma das medicações mais utilizadas, né? E nós temos que ter essa consciência que nossos pacientes, eles são polifarmácia, muitos usam, às vezes a gente fala, tá usando uma dose baixa, tá usando outra coisa. Vamos levar em consideração o corticoide. Esses, sim, foram apontados em quase todas as coortes que doses acima de 10 miligramas por dia, um uso contínuo, né? Ele estaria correlacionado, sim, com uma evolução para formas mais graves. Então, o que nós conseguimos, até que orientamos para a Covid, caso o paciente adquira ou tenha contato com Covid, se tentasse o manejo do corticoide para doses um pouco menores que 10 miligramas, manter nessas doses menores. Porque o que nós sabemos também é que as respostas a vacinas, de uma forma geral, com corticoide acima de 20 miligramas, ela é muito, muito restrita, né? Ela é baixa. Então, essa é uma questão importante de ser ponderada. Então, diminuir o máximo possível, não retirar, óbvio que a gente já sabe que não pode suspender, mas a dose mais baixa possível na hora de se vacinar. Com relação a retirar a medicação, suspender ou não, não há nada, né? Nada em relação a isso. E o que nós temos que levar em consideração? O risco do paciente entrar em atividade, que isso sim é pior, né? Já que nós não sabemos dar resposta com ou sem medicação, ponderar a chance dele entrar em atividade, caso suspenda uma medicação para tomar a vacina, depois a gente não vai saber o que está acontecendo. É a vacina? É porque retirou? Então, eu acho que essa questão de suspender, ela tem que ser realmente bem cuidadosa e pensada na hora da decisão, né? Considerando, sim, o risco de atividade ou de reativar mediante uma suspensão. Sabendo que a única coisa que nós temos
ciclofosfamida, pulso ou corticoide em doses maiores, que estão relacionadas com o desenvolvimento de COVID mais grave. Então, nessas situações é para COVID mais grave, não tem com a vacina. O que nós temos com isso? Nós vamos pensar que o paciente não vai responder adequadamente. Agora, suspender pulsos de ciclofosfamida ou pulsos de uma pessoa que um paciente que está em plena atividade franca de uma vasculite, de um lúpus. Então, é isso que nós vamos ter que pesar. Que geralmente quem está usando essas medicações está em atividade, está precisando delas, não está usando porque não precisa, né? Exatamente. Agora, o paciente controlado que está usando biológico não tem nenhuma razão pela qual suspender, mesmo porque não existe estudos de que os biológicos em si alterem a resposta das vacinas inativadas ou essas vacinas, e pelo contrário, né, muitos deles não mostraram nenhum risco de COVID aumentado, né? Então, eu acho que não haveria necessidade nenhuma de alteração dessas drogas em relação a tomar a vacina ou não, mesmo em relação à resposta. Isso nós vamos ter que responder com o tempo. Ciclofosfamida, então, nós já falamos que o risco de resposta é muito baixo e retirar e risco de atividade de doença, tá? Rituximab eu deixei por último justamente porque é uma medicação que não tem assim, então eu vou esperar 6 meses, pelo menos. A pandemia tá aí, né? Daqui 6 meses. Então, assim, quem fez rituximab recente e quiser vacinar, vai saber que a resposta vai ser muito baixa. Como isso é outras evidente, vacinas, né? Porque nós temos estudos com influenza que mostraram que antes de 6 meses a resposta é mínima, não tem resposta. E se são vacinas muito semelhantes, com plataformas semelhantes, essa extrapolação, ela é legítima, né? Até de se fazer. Então, quem está usando o rituximab, o que a gente pode informar é que, assim, a vacina, provavelmente a resposta não será menor. Continue tomando todos os seus cuidados. Você não está ganhando a sua armadura, né? Então, deixar isso muito claro. Agora, postergar uma dose de rituximab para fazer a vacina, aí é aquela situação. Tá tudo bem, condição de saúde boa, atividade de doença controlada, dá para esperar um pouco? E a gente sempre fala para uma vacina inativada, pelo menos 2 semanas para que essa vacina possa ter a sua resposta. Lembrando que para todas as vacinas, isso é que é importante dizer, a resposta foi após 2 doses, tá? E agora, tanto para a de Oxford quanto para a do Butantan, os resultados preliminares mostraram que as respostas são muito melhores após 4 semanas de espera entre uma dose e outra. É uma situação emergencial você fazer uma vacina e depois de 2 semanas fazer a segunda dose, né? E o que dessas evidências preliminares de soro prevalência que nós temos, mostrou uma resposta menor para quem tomou com 2 semanas. Então, o ideal, tá? Até falando aqui, para a saúde pública, esperando uma resposta melhor, é sim fazer as 2 doses com intervalo de pelo menos 4 semanas, né? Então, essa informação ela é muito importante também para a gente considerar se for pensar em suspender. Você tem que pensar que daqui 4 semanas você vai ter que pensar nisso de novo, né? Então, essa conversa, ela tem que fazer parte, essa questão, né? Aí tem que fazer parte da balança que nós estamos conversando. Cada vez tem mais ponderações a fazer, mas é uma ponderação importante. E da decisão compartilhada. Mas eu acho que o que fica de muito importante, né, que alguns colegas perguntaram, é que não há uma contraindicação, né? No máximo que nós vamos ter, não ter a resposta que nós esperaríamos da vacina, a resposta que aconteceria em outra situação. Mas não é uma contraindicação. Deixar de vacinar porque aquele paciente, né, havia feito ali o rituximab, por exemplo, que foi uma pergunta levantada por alguns colegas. Então, acho que a sua resposta foi clara, perfeita, translúcida, né? Mesmo num tema tão árido. É um tema árido. E assim, eu acho que essa palavra contraindicação nós não podemos usar em nenhum momento. Exatamente. Mesmo agora, né? O que nós podemos usar, talvez, postergar e talvez e ter a consciência de passar isso para o paciente em relação a manter as medidas, porque realmente a chance de resposta utilizando essas medicações, vai cair. Ela não é certeza, mas assim, intuitivamente, o que a gente possa ter de conhecimento prévio trazendo para essa situação é que a chance de uma resposta não alcançar a resposta que almejávamos, ela é muito grande, né? A resposta não ideal, né? Por extrapolação daquilo que nós já conhecemos de outras vacinas, a chance é bastante grande, né? Entretanto, como você bem colocou, não há
contraindicação. Não vamos usar essa palavra nesse momento, né? Essa palavra não deve acontecer, ela vai, inclusive, assustar os pacientes, né? Então, deixar isso bem claro e bem objetivo para o paciente. Gilsomar, a gente tem alguns minutos só e eu tenho 3 perguntas que eu acho que é importante aqui a gente abordar. Tem várias aqui, as pessoas estão enviando várias. Novamente explicando, né, para quem está nos acompanhando aqui, que nós fizemos uma coletânea de perguntas na última semana, que foram enviadas pelo Instagram. Nós selecionamos e dividimos em blocos e hoje nós vamos abordar essas perguntas que foram as mais recorrentes, mas há várias outras aqui aparecendo que seriam interessantíssimas e que a gente pode até abordar em um outro momento, né? Assim, acho que ficaram dúvidas porque é um tema muito extenso e muito novo. Mas uma pergunta também muito frequente foi o seguinte: vacinar ou não nossas pacientes gestantes e lactantes? E ainda foram além, e as pacientes que planejam engravidar, vacinar ou não? Eu sei que não tem dado, né? Mas vamos lá, tem que fazer a pergunta. Eu acho que essa pergunta foi importante. Eu tenho recebido nas mídias também, vi por que não foi abordada a questão das crianças, etc, né? E é a próxima pergunta, você já se prepara. Eu vou falar das duas situações juntas, porque isso é um escalonamento de estudo clínico. Normalmente se estuda de 18 a 60, depois se estuda em idosos, né? E aí parte para grupos de risco maior. E nós estamos vendo que gestante está se tornando um grupo de risco, né? Cada vez mais, não um grupo de risco, mas temos visto casos assim de Covid durante a gestação, com alterações de coagulação, com evoluções com os desfechos não favoráveis, né? Isso tem vindo à mídia e eu imagino a preocupação. Toda essa questão, não há uma chance assim, de teratogênese. Todas as vacinas, inicialmente, não são estudadas em gestante. O que se existe uma observação inicial nos estudos, e com o tempo, né, que é coisa que nós não temos agora, ao longo de estudos que vão 2, 3 anos, pessoas que receberam a vacina e que engravidam durante o estudo, tá? Eu participei do estudo, então nós tivemos aqui 2 situações que engravidou durante o estudo. Nós sabemos que vem um baby boom por aí, então muita gente está engravidando. Então, essa vai ser uma resposta que nós vamos ter ao longo do tempo. Então, não existe dados para vacinar a gestante ainda. O que nós temos é que hoje existem muitas vacinações, inclusive a da influenza, recomendada no 3º trimestre. Então, esse é o próximo passo, tá? Esse estudo já está desenhado, já vai entrar, que é a vacinação no 3º trimestre da gestação. Então, se tiver que entrar, procurem procurar, estudos vão iniciar, né? E é o próximo passo, estudar gestante no 3º trimestre. Isso já está desenhado, isso vai acontecer. E juntamente estudos em adolescentes, já tem início alguns estudos de adolescente de 12 a 18 anos e na sequência vem as crianças de menores até 12 anos. Então, isso já está sendo a velocidade com que nós vemos esses estudos acontecer, então isso vai acontecer. Só que não existe dados ainda, por quê? Porque as crianças não foram enquadradas em grupos prioritários ou grupos de maior risco. Sabemos que sim, é muito importante, mas vamos aguardar, né? Porque nem vai ter vacina para todo mundo, não vai ter a chance de vacinar. Chegar lá grávida, não vai receber a vacina na saúde pública. O uso emergencial é só feito em saúde pública. E só vai chegar lá e conseguir a vacina quem é grupo prioritário, vai ter que ir com uma receita médica, vai ter que ir com a indicação, a não ser que seja o idoso, que já é o grupo prioritário. Fora isso, os que são por comorbidades ou patologias vão ter que ir com uma indicação médica. Então, a gestante chegar lá, ela não vai conseguir se vacinar, porque não vai vacinar ainda. São coisas protocolares, né? Então, vai ter que seguir um protocolo. Gente, a vacinar um país, né? Então, o trabalho que eu estudar dentro de uma situação que vai ter que ser vigilante de farmacovigilância e é em situação emergencial, então, essas situações que não foram estudadas não vão entrar nesse primeiro momento. Então, infelizmente, não temos resposta para dar, tá? Porque nem vai ter vacina para esses grupos agora. Foi uma pergunta enviada por vários colegas da pediatria, né? Aquele paciente de 16 anos, que tem um lúpus, está imunossuprimido, o colega gostaria de vacinar, porque sabe que pode ser alguém que se comporte com um Covid mais grave, fazendo um relatório justificando que é um paciente com esse fator de risco, se poderia entrar para vacinação. Mas acho que você já deixou bem claro. Nesse momento, a única vacina que estudou de 16 a 18 anos foi a da Pfizer. Nós não temos a vacina da Pfizer acessível aqui ainda.
Nos países onde tem, sim, está sendo vacinado acima de 16 a 18 anos, mas nos nossos pacientes não entraram em nenhuma população, né? Em nenhum grupo prioritário. Justamente porque eles não se enquadram em comorbidades, eles não se enquadram em faixa etária, né? Nesse caso aí. Não estão dando prioridade para vacinar de 16 a 18 anos em nenhum lugar, né? Mesmo que tenha acesso à vacina da Pfizer. Então, assim, nesse momento, não adianta fazer nem relatórios, que nós não vamos conseguir, porque não está em bula emergencial a vacina em menores de 18 anos. Não vai ser enquadrado protocolo nesse momento, né? O que a gente vai conseguir modificar dentro desse protocolo é quando os nossos pacientes vão encaixar como prioritário ou não. Isso a gente vai conseguir junto ao Ministério, né? Com um relatório, com a prescrição médica, mas em menores de 18 anos ou gestantes, nesse momento, não. Então, respondida a pergunta, né? E como você disse, neste momento, né? Lembrando que é uma situação dinâmica, né? E nós podemos ter modificações aí. Outra questão, Gessilmara, que também os colegas enviaram com frequência, vacinar ou não quem já teve Covid. E vacinar ou não o paciente que teve manifestações autoimunes pós-Covid, né? Que todos nós temos visto acontecer manifestações que são enquadradas como doenças inflamatórias ou autoimunes pós-Covid. Para a população em geral, a indicação de vacinação pós-Covid ou não, né? O paciente que já teve Covid, e especificamente opinião no grupo dos nossos pacientes. Certo. Essa é uma questão que realmente foi feita em todos os grupos, né? Mas em termos de saúde pública, tá? Agora respondendo aqui como saúde pública, não vai ter essa seleção. Não tem como separar o joio do trigo nesse momento, mesmo porque assim tem muita gente que entrou nos estudos e só ficou sabendo que tinha um IgG positivo porque entrou nos estudos, nunca teve sintoma. Assim, o range de assintomáticos é enorme. Nós não temos estudos com alcance soroepidemiológico para ter essa resposta, né? E também nós estamos vendo novas cepas, já tem a segunda e a terceira aconteceram. As vacinas atuais, elas têm esse alcance de cobertura, sim, mas nós não sabemos o quanto dura a imunidade natural ao vírus, assim como a imunidade à vacina. Nenhuma das duas é conhecida a longo prazo. Nós estamos aí completando um ano, né, da pandemia. Então, não sabemos. Já tem publicações e relatos de pessoas que tiveram uma segunda vez. Se isso vai se comportar com maior gravidade ou menor gravidade, ou maior chance de eventos autoimunes ou não, num segundo momento, isso nós estamos falando da doença. Lembrando que todas as vacinas são de vírus inativados ou de outras formulações que não contenham um risco que o vírus está lá para ativar o sistema imune ou qualquer alteração que tenha acontecido em uma infecção pelo SARS-CoV-2. Aí tenha tido uma Covid mais grave primeiro. Então, tomar a vacina e ter tido Covid antes, em relação a manifestações de como foi esse Covid, vai interferir na preocupação, toma ou não a vacina? Não. Né? Isso já foi dito pelos especialistas e por saúde pública neste momento, né? Que nós temos que vacinar maciçamente, pelo menos os grupos de risco, vai ser vacinado todo mundo, porque nós não sabemos nem se a vacina vai ter uma duração tão grande de proteção e nem a infecção natural. Então, todo mundo, né, entra na vacinação, independente de prévio, e nenhum tipo de recomendação de todos os países que estão vacinando atualmente. Gessilmara, e mais uma última pergunta antes de encerrar. Há a necessidade de fazer uma sorologia pós-vacinação para esses pacientes? Há necessidade de fazer um IgG para esses pacientes para saber se houve uma soroconversão? Olha, nesse momento também, né, não vai ser feito, a não ser em estudos clínicos. Os estudos, por isso que é muito importante quem está participando dos estudos continuem, né? Porque nós precisamos dessas respostas. Então, nós só vamos saber disso agora acompanhando os estudos que passaram de fase 3. Todas as pessoas que estão nesses estudos vão continuar. Eles são programados para continuar mais 1 ano e meio, 2 anos, justamente para tentar alcançar essa resposta. Agora, em relação aos nossos pacientes, eu não acho que nesse momento nós temos testes com uma sensibilidade suficiente que seja de anticorpo neutralizante, que isso
daria uma resposta para nós em relação assim, a resposta à vacina, né? Uma resposta nos ajudaria a responder essa pergunta melhor, nos daria uma segurança em relação a dizer para o paciente, realmente você tomou a vacina, você produziu anticorpo neutralizante. Nós não temos isso a nível de saúde pública ou mesmo privada. Então, é um dispêndio desnecessário. Vamos aguardar estudos realmente feitos com metodologia, que aí vão trazer essas respostas para nós, realmente com evidência científica. Aí nós, né, poderemos ter mais propriedade para responder. Gessilmar, e eu gostaria de agradecer muitíssimo aos esclarecimentos. Então, acho que nós tínhamos uma agenda bastante extensa de perguntas que iam desde da forma como o documento foi desenhado, passando por uma série de dúvidas, e você respondeu a todas, abordou a todas de uma forma muito clara, objetiva. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer muitíssimo a você e a toda a Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas pelo trabalho assim realmente maravilhoso que vocês têm feito, né? Nós temos vivido dias muito tumultuados desde o ano passado, trabalhosos, né? Vocês têm sido uma comissão que tem trabalhado muito e, como eu falei, sempre produzindo documentos claros, documentos objetivos, documentos muito ponderados e que têm uma implicação prática, como é o caso desse, né? Então, nos orienta como reumatologistas o que nós devemos fazer, orienta aos pacientes, como nós vamos ter no segundo momento, e ainda pode ter até uma implicação em termos de saúde pública, como já está sendo sinalizado. Então, essa importância de fazer documentos bem feitos, embasados, como a sociedade está produzindo, é poder mudar realmente, né, até a prioridade de vacinação dos nossos pacientes. Então, gostaria, em nome de toda a Sociedade Brasileira de Reumatologia, de mais uma vez agradecer a vocês por esse esforço imenso. Se eu puder, também eu gostaria de agradecer a comissão, porque realmente agradecer a você a oportunidade de estar aqui. E eu estou representando um grupo, uma responsabilidade, falar de um assunto com tantas perguntas e poucas respostas, poucas evidências. A responsabilidade é muito grande. E eu gostaria imensamente de agradecer a todos os membros da comissão por terem aceitado embarcar nessa jornada e nesse barco, porque realmente eu conto com pessoas muito especiais, né? E a eles que eu dedico esse momento. E a todos os pacientes que estão aqui e a todos aqueles que tiveram algum tipo de perda durante esse ano. Foi um ano que passou de luto, eu falo, né? E agora nós temos um ano de luta. E para essa luta, assim, bravos guerreiros que estão à nossa volta. Então, assim, minha homenagem, meu agradecimento e minha gratidão a todos que estão aqui junto, que hoje eu não estou aqui sozinha. Estou junto com muita gente. Obrigada. Com certeza somos todos uma família grande, né, nesse momento trabalhando. E eu gostaria então de lembrar a todos que, como eu falei, essa live foi para nós, médicos, reumatologistas, mas nós teremos em breve uma live para pacientes. Fiquem atentos ao nosso Instagram, né? Nós temos hoje o Instagram que vocês estão acompanhando, o Instagram que é voltado para da sociedade. Inauguraremos muito em breve o Instagram voltado para pacientes, o @reumatologista, e nós teremos uma live, então, voltada para os pacientes. Fiquem atentos aos nossos canais. Então, boa noite a todos, obrigado pela companhia, obrigado, Gessilmar, de coração por abrir esse ano, essa live, e fiquem todos muito bem. Boa noite. Beijo, Cléide. Tchau.